Olá, eu sou Marcelo Campos, está começando agora mais uma edição do programa Cidadania. Hoje, na entrevista, vamos falar sobre a conservação dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Eu recebo agora a Adaíse Bossolani. Ela é secretária executiva do Painel Brasileiro para o Futuro dos Oceanos, o Painel Mar, e Henrique Quefalás, do Instituto Linha d'Água. Adaíse e Henrique, muito obrigado por aceitarem o convite. Sejam bem-vindos ao programa Cidadania. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com você e com a Adaíse. Obrigado a vocês. Adaíse, eu começo por você. Eu queria que você contextualizasse e explicasse para a gente um pouco o que é esse painel brasileiro para o futuro dos oceanos, quando nasceu, quais são os objetivos e como é esse trabalho em prol da conservação ambiental dos oceanos, dos mares e da nossa costa. Tá bem. Bom, o Painel Mar, ele surge em 2012, né, durante a Rio+20, a Cúpula dos Povos. Diversos ativistas, né, ligados às ciências do mar, que entenderam a necessidade dos grupos, né, voltados para a construção de políticas públicas para a zona costeira e marinha, que colhesse conhecimentos diversos, né, unisse diversos setores que atuam na nossa zona costeira e marinha, e de forma que embasasse, a partir do conhecimento científico, tradicional, empírico, né, a construção de políticas públicas eficientes. Então, em 2015, o Painel Mar ele se constitui, né, a partir de um documento base e desde então vem atuando buscando, né, projetos, executando projetos em parcerias ou o próprio Painel Mar que visam a gerar protagonismo das redes que compõem o grupo, o coletivo Painel Mar. Então, nós temos conosco, né, participando das ações do painel, pessoas da academia, pessoas da sociedade civil, como ONGs, pessoas dos movimentos sociais e, em especial, temos agora, a partir do programa Horizonte Oceânico Brasileiro, os jovens, né, jovens lideranças, profissionais em início de carreira, que participam conosco de capacitações, né, de momentos de incidência. Nós facilitamos, né, a incidência e o advocacy para esses grupos, de modo que eles sejam os protagonistas das ações. E junto com a gente tem, por exemplo, o Instituto Linha d'Água, né, aqui representado pelo Henrique, que é um super parceiro, uma das instituições, né, que apoiam o Painel Mar, que acreditam na maneira como nós operamos, essa maneira interdisciplinar, né, com esse misto de conhecimentos. O Henrique, então, pode falar um pouco para a gente sobre o Instituto Linha d'Água e dar sequência e a importância desse trabalho de conservação dos oceanos, conservação dos mares e também essa preocupação que existe dessa rede que vocês estão, chama rede formada, mas eu diria que está em formação também, porque é um trabalho muito dinâmico, da importância dessa conservação que muitas vezes, quando a gente fala da questão ambiental, hoje se fala muito em, por exemplo, no aquecimento do planeta, todas as atenções são voltadas para as nossas florestas, especialmente hoje para a Amazônia. É claro que existe uma importância enorme em relação a isso e é uma questão que precisa ser cuidada com bastante atenção, mas os oceanos também têm uma parte importante na regulação térmica, em alguns ciclos. Eu gostaria que o Henrique falasse um pouco sobre o Instituto Linha d'Água e essas questões ambientais relativas aos nossos oceanos e aos mares. Perfeito, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Bom, o Instituto Linha d'Água é uma organização da sociedade civil, né? Então, composto por pessoas diversas dentro da sociedade brasileira, que tem essa preocupação, essa intenção em promover a conservação da sociobiodiversidade dos ecossistemas costeiros e marinhos do nosso país, né? E a gente faz isso por meio do apoio estruturado a projetos, iniciativas, programas de outras organizações da sociedade ou processos em rede, assim como é esse exemplo do Painel Mar. E a gente se coloca, então, em duas perspectivas em apoios desse tipo, né? Enquanto apoiadores mesmo, de fato, né? De mantenedores, ajudar a manter a estrutura operacional disso, que é a Secretaria Executiva, o trabalho desenvolvido pelos times, né?
e, ao mesmo tempo, a gente é participante desse processo, né? A gente é instituição, membro do Painel Mar, nós aderimos institucionalmente ao acordo constitutivo dessa concertação em rede, e nós também temos as nossas adesões individuais. Eu, enquanto profissional oceanógrafo, também sou um membro dentro dessa rede, né? Então, nosso trabalho se dá dessa maneira, e essas questões que você colocou, Marcelo, são muito felizes mesmo, né? A gente tem uma diversidade de ecossistemas costeiros e marinhos ao longo de toda a nossa costa brasileira, que tem papéis fundamentais, tanto do ponto de vista ambiental, como você destacou, né? A possibilidade de regulação das temperaturas, a questão de absorção de carbono da atmosfera, a questão de produção de oxigênio, né? Então, os mares e o oceano no Brasil e no mundo prestam um serviço inestimável para todo o conjunto da sociedade global, né? Mas, sobretudo, também para a sociedade brasileira, e aí conectado com elementos socioculturais de pertencimento territorial muito valiosos e muito significativos, né? Para a nossa constituição enquanto um povo brasileiro mesmo, né? Dessa relação. Então, a gente tem toda a perspectiva histórica da chegada dos colonizadores por esse espaço, né, pelo espaço marítimo. A gente tem uma relação dos povos que já habitavam esse território também de usufruto e de interação constante com esse ambiente, né, através da pesca, caça, coleta, uso desse espaço para transporte, né, para navegação, para ir de um lugar até outro, enfim. Então, é um espaço que guarda elementos socioculturais e ambientais que compõem esses sistemas ambientais, socioambientais da nossa costa, que são extremamente valorosos para a sociedade brasileira como um todo, e os seus valores também na prestação desses serviços ecossistêmicos de manutenção das costas, através da manutenção dos manguezais, das restingas, né? Da questão dos recifes de coral garantindo a biodiversidade marinha de todo o nosso litoral e dos outros ecossistemas associados. Eu poderia enumerar vários e as suas relevâncias, mas acho que a gente tem muitos outros assuntos ainda para abordar. Claro, aí você já colocou várias questões importantes, porque isso tem a gente está falando também de valor econômico, né? Isso é uma discussão, toda discussão em torno de meio ambiente, tem uma questão de conservação, uma questão de preservação da vida, mas a gente não deixa de lado, e isso ficou bem claro na sua fala, questão econômica, como produção de energia, o transporte, são temas que estão hoje, inclusive no parlamento, como a navegação de cabotagem, enfim, produção de energia e outras questões que são tratadas dentro desse ambiente de trabalho de rede multissetorial que vocês estão desenvolvendo. E eu aproveito essa questão para já partir para um lado que é bastante interessante desse trabalho, que também acaba sendo bem contemporâneo. Hoje se fala muito sobre essa discussão entre ciência, políticas públicas, e dentro dos objetivos e dos princípios do Painel Brasileiro para o Futuro dos Oceanos, do Painel Mar, existe uma questão que é bem interessante, que primeiro, assim, ligar diferentes áreas do conhecimento científico, como as ciências biológicas e as ciências sociais. Aí já existe um desafio e, certamente, um campo para inovação. E depois juntar essas questões, juntar diferentes áreas do conhecimento, seja na academia ou na produção científica, com a produção de políticas públicas e influenciar na tomada de decisões, que é um trabalho dessas jovens lideranças que estão se unindo em prol da defesa do mar. Eu gostaria que a Daíse comentasse um pouco sobre isso, você também, Henrique, fica a palavra com vocês agora, sobre essas ligações de ciência com políticas públicas e esse trabalho da juventude junto à uma atuação política, né? Pela influência na tomada de decisões e ajudar na construção de políticas públicas com esses objetivos. Bem, Marcelo, o fato é que todos somos seres políticos e todos, de alguma forma, né, fazemos parte de toda uma estrutura social que influencia e é o que vai
impulsionar, né, as tomadas de decisões. Então, o painel MAR, ele sempre está relembrando, né, a todos que nós não podemos adotar apenas um meio de conhecimento, né? Temos o conhecimento científico, acadêmico, que é importante, mas também precisamos estar alinhados com o conhecimento tradicional, o conhecimento empírico, né, de pessoas que vivem uma prática de dia a dia, que entendem melhor do que ninguém o que é vivenciar um problema mesmo, né? Então, por isso, nós acionamos grupos articulados desde o nível local, territorial, ao nível nacional, e buscamos que essas pessoas tragam as demandas de assuntos específicos ou das suas áreas de atuações específicas, para que juntos com outros setores da sociedade, eles somem esses conhecimentos, né, e nós consigamos produzir materiais, sejam informativos, acessíveis, né, para a diversidade de receptores, uma diversidade de público, e esse material ele embase a tomada de decisão. Então, nós tentamos provocar a incidência, né, hoje, principalmente no nível nacional, olhando mesmo para Brasília, para os 3 poderes, além de Ministério Público, né, tentar criar essa relação e o conhecimento de como cada um desses poderes funcionam, né, e quais são os espaços em que há possibilidade de incidência da sociedade civil, mas também preparar e capacitar as pessoas para que elas cheguem nesses espaços, né, saibam como acessar esses espaços e saibam como acionar suas redes, para que juntos eles construam, né, as propostas a serem levadas, ou se não, possibilidades de alterações, por exemplo, numa situação que já é um processo que já existe, né, que é a incidência e o advocacy em si. Então, nós vemos hoje na juventude o potencial, né, de construção de uma mudança de procedimentos mesmo de atuação, né, uma possibilidade de se mudar a maneira de se operar, saindo do tradicional, que é o que nós chamamos, né, no processo de construção de política pública, o top-down, né, que vem a demanda de cima e chega até as bases, mas sendo a sociedade parte de todo o processo, uma vez que a política pública é construída para ela. Então, nós oferecemos, né, diversos tipos de capacitação, desde como buscar, né, incidência, até mesmo como comunicar o que está sendo feito, que é um dos eixos que nós adotamos no painel MAR hoje, que é a educomunicação, né, a construção do conhecimento de forma constante, aprendendo, quem ensina e quem aprende, né, está ali trocando, e quem ensina aprende junto, e é um processo que nunca morre, né? Porque é necessário você entender todo um contexto do que está acontecendo naquele momento, saber as possibilidades do seu público-alvo, saber onde você quer levar essa informação, como que ela pode ser recebida pelos atores e o que eles podem fazer com ela para que o processo não acabe, né? E seja passada essa informação para frente. Vamos com os diversos níveis, com uma grande diversidade de atores, é importante que nós saibamos comunicar o que estamos construindo, e as jovens lideranças, né, própria academia ou de ONGs, têm se mostrado muito eficientes em interessar essa maneira de atuar. Isso é bem interessante, esse ponto que você me falou. Eu vou puxar um pouco a conversa do litoral para o sertão. Eu vou citar aqui Guimarães Rosa no livro Grande Sertão Veredas. Ele diz uma coisa que é muito interessante, tem muito a ver com essa questão do aprendizado constante que você falou. Ele diz que mestre não é quem sabe, mas quem de repente aprende. E vocês têm um trabalho interessante porque é a juventude, mas vocês têm uma relação que é muito rica, que é essa relação intergeracional de juntar pessoas jovens com pessoas mais experientes e também buscar esses conhecimentos tradicionais. Eu queria que o Henrique comentasse um pouco como se dá esse trabalho com as comunidades litorâneas e com as comunidades tradicionais, com o saber dos povos originários, dos indígenas, dos quilombolas. Como é que entra esse eixo dentro desse trabalho de vocês? É bastante oportuna essa provocação, Marcelo, porque acho que até isso dialoga muito com o próprio nome desse programa que a gente está participando agora, né? Essa perspectiva cidadã, né? De como despertar essa cidadania, né? Então, isso claramente tem um aspecto associado à juventude, como já foi bem colocado com a Daíse, e essa interação com as comunidades dos movimentos é algo em permanente construção, né? Isso não existe uma fórmula que passa a ser adotada e a gente passa a construir isso
do dia para a noite. Isso é um processo, é um investimento no processo, né? É um investimento na construção, manutenção dessas relações, né? Então, a gente tem um histórico de não consideração desses conhecimentos na construção das políticas públicas, e uma das formas que a gente busca fazer diferente, como já foi colocado pela Daís, é justamente trazer a preponderância desses conhecimentos para esse espaço de discussão. E isso pressupõe vários níveis, né? Isso pressupõe um nível da gente conseguir estabelecer diálogo com movimentos que já estão consolidados em nível nacional, que já têm uma articulação no território nacional como um todo, a exemplo do movimento dos pescadores e pescadoras, da Confederação Nacional das Reservas Extrativistas Marinhas, a CONFREM. Então você tem uma série de alguns movimentos que já têm essa atuação de nível nacional e que, portanto, já têm as suas pautas consolidadas, os seus modos operantes, as suas formas de se relacionar com as bases que sustentam a abordagem ativista desses movimentos, né? E você tem movimentos daí subnacionais ou mais regionais que têm as suas atuações ou em bases municipais ou estaduais ou em torno de determinados temas, né? Então, é um desafio manter essa construção, essa orquestração dessa construção colaborativa. Isso por quê? Porque esses movimentos têm as suas próprias agendas do dia a dia, né? Enfrentam as adversidades diárias de instalação de grandes empreendimentos sem consulta a essas comunidades, de alterações nas políticas públicas sem que haja feito um diálogo setorial embasado nas demandas dessas pessoas, né? Então, esse dia a dia é um grande desafio, né? De como você, de certa forma, encontrar espaço na articulação desses movimentos diários para que eles consigam contribuir nesses espaços de redes também, né? O terceiro setor, a universidade, digamos assim, isso já é incorporado como uma atividade dentro da própria perspectiva desses setores atuarem, né? Esse desenvolvimento do trabalho em rede. Esses movimentos fazem isso numa rede mais de nível de base, né? Eles se conectam entre as bases, os diferentes estados e regiões, mas como trazer essas demandas e organizar isso e pautar as políticas públicas também é um desafio para a academia e para a sociedade civil, e não diferente para esses movimentos, né? Então, como a gente consertar tudo isso e conseguir trabalhar é um desafio. Eu não conseguiria te dizer a gente já tem um método claro, eficiente, funcionando. É um processo de construção isso. A gente constrói isso diariamente nas nossas interlocuções com esses atores da sociedade, com esses homens e mulheres que estão na lida, que desenvolvem os seus trabalhos diariamente e que tem que se conectar nessas plataformas, né, nas circunstâncias que a gente vive hoje, muitas vezes enfrentando dificuldade de conexão, de cobertura, de acesso à internet para poder estar nesses espaços, dialogar, trazer suas demandas, vislumbrar encaminhamentos práticos, né? Porque muitas vezes a gente se vê numa posição de levantar muitos problemas, diagnosticar muitas questões e com dificuldades assertivas de como buscar esse encaminhamento. A gente agora está estruturando formas para superar isso, né? Para conseguir, de fato, levar essas demandas aos espaços de tomada de decisão, como a Daís bem colocou, né? Estruturando conhecimento para isso e agregando as pessoas para trazerem as suas necessidades, isso de uma maneira colaborativa, encontrando quais são os nossos objetivos comuns, né? O que nos move enquanto sociedade a atuar juntos, né? Não de maneira fragmentada, setorizada, com a pauta de um ou de outro, mas aquilo que são pautas comuns em que nos unem, né? Então, acho que é um pouco dessa dimensão toda, dessa questão, desse envolvimento de toda a sociedade. Essa formação em rede, é claro que dá muito mais força para o trabalho de vocês. Agora, voltando aqui para a questão da conservação ambiental dos mares, principalmente dos oceanos, a gente pensar um pouco mais longe da costa também. Quando a gente fala, por exemplo, de uma outra questão ambiental que é séria, a questão, por exemplo, da produção de lixo, isso é muito associado ao ambiente urbano. Em 2010, a gente teve a aprovação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi uma discussão que durou muitos anos, se não me falha a memória, foram mais de 15 anos de tramitação, e ela, depois de aprovada, obrigou os municípios, as cidades brasileiras, por exemplo, a construírem aterros sanitários desativando os chamados lixões, ou seja,
trazer toda essa produção de resíduos sólidos para um tratamento mais adequado, para uma forma mais organizada e mais correta do ponto de vista ambiental, inclusive reduzindo impactos que nós mesmos sofremos com a produção desse lixo. Como é que está isso, Adaíse, em relação à conservação marinha? Existe lixo no mar? Porque a gente vê as praias, né? Verão, todo mundo está nas praias, a gente espera que as praias estejam liberadas o mais rápido possível, mas para o além-mar a gente não vê e pouco se fala. Como é que está o estado das coisas nesse sentido em relação aos oceanos, especialmente aos oceanos brasileiros, ao oceano, né, no oceano brasileiro, aos mares, né, as nossas praias? Nossa, Marcelo, existe muito. Nós estamos lidando com uma situação que envolve diretamente a questão de políticas públicas, né? A gestão de resíduos no Brasil, como você bem colocou, ela é pautada por uma política pública de âmbito nacional. Acontece que nós temos também diversas situações, né, peculiaridades em cidades, municípios, e não apenas costeiros, porque todo município ele deve cuidar do seu resíduo, porque isso de alguma forma pode sim chegar ao litoral, desaguar no mar e, dependendo da corrente que pegar, ir acumulando no local específico ou circular por aí. De qualquer forma, não está no lugar correto esse resíduo, né? Então, nós temos uma frase que ficou conhecida, que é sobre, em 2050, nós temos a possibilidade de ter mais lixo do que peixes no mar. E é uma verdade. É uma frase que está se tornando um clichê das pessoas repetirem o tempo todo, mas é uma verdade. Nós estamos com uma quantidade exorbitante de resíduos indo para o mar devido à falta de uma política pública eficiente no nível local. Porque de nada adianta nós termos um plano nacional de resíduos sólidos se ele não é aplicado corretamente nos municípios. Por exemplo, na região da Baixada Santista, né, no litoral de São Paulo, nós temos, estima-se que, né, exista cerca de 50 mil famílias em situação de palafita, né, que se trata de uma favela em cima d'água. E essas comunidades, elas não têm nenhum tipo de recepção de resíduos. Então, tudo vai para a água e, de alguma forma, chega no mar. Então, nós temos também, se você prestar atenção quando você for à praia, você vai identificar que o resíduo que está ali é um resíduo domiciliar, né? Não é um tipo de coisa que a gente leva para a praia, e por acaso a onda levou. Não, é a falta de tratamento adequado que esse resíduo recebe. Acaba indo para o mar e acaba... Sim, falta de saneamento básico. Acaba desencadeando uma série de questões. Por exemplo, animais marinhos, né, que ingerem esse resíduo e acabam vindo a óbito. Eu não consigo te dar os números exatos agora, mas nós temos um exponencial de crescimento de quantidade de animais que são encontrados mortos e no momento de fazer a autópsia você encontra o resíduo dentro do estômago desses animais, principalmente tartarugas. Né, tartarugas, faninhas, nós temos vários exemplos e basta você jogar no Google lixo no mar que a primeira coisa que vai aparecer são animais que sofreram impacto direto. Você encontrar um desequilíbrio, né, nos ecossistemas, por exemplo, a nível molecular, né, a presença de metais pesados que vão também para a nossa água, pode ser, por exemplo, numa pasta de dente ali que tem um resíduo plástico pequenininho também que vai para a nossa água e acaba chegando no nível molecular nesses animais. E vai impactar e vai causar um dano, uma alteração no sistema do indivíduo, né, do animal em si, que vai desdobrar, né, numa cadeia de acontecimentos muito ruins para todo um sistema. Bom, a gente tem agora 2 minutos para terminar a nossa entrevista, para acabar o nosso tempo. Eu vou dedicar para vocês, cada um minutinho, para vocês convidarem as pessoas a participarem, já que é um trabalho colaborativo, já que é um trabalho em rede, como que as pessoas podem aderir a essa iniciativa de conservação dos mares, de conservação da nossa costa brasileira, os nossos mais de 7 mil quilômetros de praias. Henrique, primeiro você, depois a Adaíse, um breve convite para as pessoas participarem, para a gente encerrar a nossa entrevista. Perfeito, Marcelo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de começar complementando um pouco o que a Adaíse colocou sobre as questões do lixo no mar, né? A gente tem hoje algumas iniciativas, né? Tem o Plano de Combate ao Lixo do Mar, está sendo puxado pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente tem, e aí as atuações de organizações, tem o
o PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que tem construído campanhas específicas para essa questão do lixo no mar. Você tem a atuação de organizações que estão no Brasil todo, uma referência nesse sentido, a EcoSurf, que trabalha com a questão da limpeza de praias e traz essa dimensão da necessidade dessa atenção para o lixo no mar. Então, acho que e aí já vou no sentido do convite, né? Existem muitas iniciativas acontecendo em toda a costa brasileira, de diferentes níveis, ligados ao governo federal, governo estadual e da sociedade civil, que tem esse potencial de envolvimento da sociedade. Então, conheça as iniciativas que estão ao seu redor, que são muitas. A Daís pode falar mais de outras possibilidades. Obrigado. Obrigada, Henrique. E esse é um gancho ótimo, porque o Painel Mar, ele não se propõe a ser a rede inicial de ninguém, mas de conectar redes. Então, como o Henrique citou aí alguns exemplos, né, de redes e grupos que atuam desde o nível local até outras escalas, nós temos redes envolvendo trabalhos, organizações, instituições, atuando em diversas temáticas, né, no nosso litoral e costa, e não apenas no litoral. Mesmo em Brasília, né, no centro-oeste do nosso país, nós temos grupos que têm esse olhar também para o nosso litoral. Então, conheça as iniciativas que estão próximas de você, na temática que você tem interesse, componha as redes, né, leve a sua expertise, demonstre como você tem interesse em colaborar, e aí, a partir de uma rede, você pode se conectar ao painel. No nosso website, né, painelmar.com, tem ali os documentos, né, de Faça Parte, onde você encontra os documentos para adesão, tanto individual, como profissional, indivíduo, ou como instituição. Aí fica a critério de acordo com a sua demanda. Painelmar.com. Painelmar.com.br. painelmar.com.br. Tá aí, Isso. Fica a dica para quem quiser aderir, para você que quer participar de alguma forma, ou conhecer melhor esse movimento de conservação da costa brasileira, da governança dos mares, que é um movimento pela vida. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, a Daís e Henrique, muito obrigado por participarem do programa Cidadania, e eu agradeço também a audiência dos nossos internautas, das nossas internautas e espectadores da TV Senado. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se e ative as notificações. Assim você pode acompanhar toda a programação da TV Senado e a produção legislativa do nosso país. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.